Olá, me chamo Jéssica Duarte. Vim compartilhar uma experiência que eu tive de como eu recuperei meu poder pessoal. Em 2023, eu passei por um momento de depressão e também problemas de saúde, né? Pneumonia. Enfim, foi bem barra pesada, né? 2023 foi uma barra pesada. E só mais tarde que eu vim, né, entender o que estava acontecendo comigo, né? Que é justamente esse pensamento de que a gente é fraco, sabe? De que a gente não tem potencial, de que realmente a gente não tem valor nenhum, né? A gente tem essa ilusão de que nós não temos valor nenhum. E vem esse sentimento, né, de fraco, uma pessoa fraca, de que o outro sim é forte, é superior, né? Que nós, e é uma grande mentira que a gente acredita, né? Quanto a gente mesmo a gente se conta essa mentira, quanto deixa os outros contar essa mentira pra gente e nós acreditamos. Então, quando eu percebi isso, né? Claro, não foi muito claro assim como eu tô esclarecendo assim, mas ao longo dos anos que eu fui percebendo que eu estava presa nessa mentira, nessa ilusão, né? Que eu alimentava desde a infância, que eu não tinha nenhum valor. Então, se eu tinha esse pensamento padrão negativo de pensamento que eu não tinha valor, então tudo que acontecia, porque eu merecia, era castigo e por aí vai, que eu não prestava, que eu achava que não tinha sorte com nada, né? Enfim, quanto com o trabalho, quanto nos estudos, enfim, sempre me achava o cocô do cavalo do bandido, né? Como fala a frase, né? E é realmente uma grande mentira, uma grande mentira. Então eu recuperei meu poder pessoal enfrentando essa mentira, mas de forma muito inconsciente, até porque na época, em 2023, quando passei por essa depressão, eu não tive ajuda das pessoas, assim, né? Quando via um ou outro, era mais para atrapalhar do que ajudar. Então, assim, eu realmente, de fato, não tive ajuda das pessoas, né? E passar por um momento, assim, de depressão, essas coisas, e ninguém ajudar é terrível, é muito ruim, a gente se sente muito sozinho. E quando você tem esse pensamento, né, de baixa autoestima, de que você não merece nada, que você é um fraco e por aí vai, é pior ainda. Prato cheio, sabe, pra tua infelicidade. Então, sei lá, mas algo dentro de mim falava que aquilo não estava certo, eu não devia ficar naquela situação. Eu tinha que fazer algo. Então, mesmo frequentando uma religião, né, e tudo, aqui o pensamento, assim, negativo em relação a mim mesmo piorou porque achava que Deus não me amava, que me abandonou, né, principalmente esse pensamento de que ele me abandonou. E é tudo produto da baixa autoestima. Quando a gente tem baixa autoestima, qualquer coisa a gente acha que está sendo contra a gente. Desde Deus, né, até uma formiguinha. Se picar você, alguma coisa assim, pronto, a vida me odeia. A gente acha que todo mundo nos odeia, que é o nosso pior, inclusive Deus, né? A gente sempre acha que todo mundo tá contra a gente. A vida tá contra a gente, o trabalho, o patrão, a mãe, o pai, a família toda, o papagaio, o periquito, sempre vai achar que os outros tá contra a gente. Então aí eu comecei a ficar, não, eu tenho que sair disso. Principalmente quando eu comecei a ter pensamentos muito preocupantes com a minha própria vida, sabe? Ali foi um alerta pra mim. Ficar, olha só que o pensamento já tá começando a me rondar, eu tenho que sair disso. Eu sentia fortemente dentro de mim que eu não podia fazer aquilo de jeito nenhum. Falei, não, não posso me render a isso, não posso me entregar a isso. Então essa força interior, né, de decisão, de não me entregar para aquele pensamento foi muito grande. Graças a Deus, isso que me salvou. Isso que me salvou. Então, até na época, cogitei já procurar até psicólogo, porque eu vi que com a minha própria força, sozinha, eu não ia conseguir. Ninguém consegue superar nada sozinho. Nem dificuldade, nem doença psicológica, nada. Ninguém consegue superar nada sozinho. Então, eu comecei a pesquisar um psicólogo para poder superar aquelas coisas. Só que, misteriosamente, coisas em volta aconteceram que me fez melhorar. Não foi o externo que me ajudou a melhorar, mas, assim, a minha decisão que foi o diferencial. A minha decisão de sair daquela situação, né? Quando eu tomei a decisão de sair daquela situação, de não dar ouvidos para meus pensamentos negativos, foi o crucial. Então, assim, mesmo eu me achando abandonada por Deus, pelo menos eu pedia para ele assim: não permita que esses pensamentos me dominem, não permita, me proteja dos meus próprios pensamentos. Eu nunca botava assim, sabe? Ah, a culpa é do fulano, cicrano, ou de energias negativas, ou do diabo, né, como falo, enfim. Eu falei, não, me proteja de mim mesmo. Proteja-me dos meus pensamentos. Todo dia eu pedi isso a Deus, todo dia. E foi isso aí que foi crucial. A minha decisão, tomada de decisão, foi o meu livre-arbítrio botando em ação, sabe? Botei meu livre-arbítrio em ação. Porque muitas vezes a gente esquece que temos esse poder de escolha,
Livre-arbítrio é isso, é poder de escolha. Ou você escolhe sofrer, ou você escolhe ser feliz. Muitos falam, mas eu quero ser feliz, mas fica lá tirado, naquele sofrimento, se jogando no sofrimento. Ai, o mundo me odeia. Ai, minha vida é uma bosta. Então você não tá com decisão realmente. Você ainda tá curtindo aquele sofrimento. Foi difícil acreditar nisso, sabe? Quando eu percebi que eu tinha esse mau hábito de curtir o sofrimento. Foi muito difícil acreditar. Mas era o que estava acontecendo. Eu falei, não quero mais curtir isso aqui não, porque eu não mereço. Eu, inconscientemente, eu comecei a praticar ato de amor próprio comigo, sabe? Um ato de amor comigo mesma para sair daquela situação. Porque foi justamente aquele pensamento preocupante, né? Como eu mencionei. Fazer besteira com a minha própria vida, que foi um alerta. Aquilo ali, pra mim, foi, não, aqui já tá ficando esquisito já a coisa. Não, chega de curtir esse sofrimento. Então eu tomei a decisão, né, de botei, né, em prática o livre-arbítrio, uma decisão de sair daquele sofrimento. Pus em prática, né, quando eu decidi finalmente isso, né, coisas em volta começaram a contribuir com a minha escolha, né, como se fossem mãos invisíveis estendendo para mim sair daquela situação. Nesse meio tempo, eu fui pesquisando psicólogos, enfim, qual seria melhor para o meu orçamento, aquela coisa toda. E no fim acabei nem frequentando psicólogo nenhum, porque eu mesma fui trabalhando meu autoconhecimento. No YouTube, então, o que mais aparecia para mim, sem nem eu mesma procurar, foram vídeos assim para me autoconhecer, né? Para entender o que estava acontecendo comigo, para entender o que estava passando pela minha cabeça, nos meus pensamentos, né? Entender tudo dessa área. Então, o trabalho de autoconhecimento foi crucial para a minha recuperação. Fui trabalhando também na minha alimentação, para parar de comer besteiras, comer só coisas saudáveis. Em relação ao corpo também, né? Trabalhar o corpo, exercícios. Então, o primeiro exercício que eu fui me debruçar foi yoga. Eu lembro até hoje, o primeiro aula que eu fiz, né? Online mesmo, de graça, tudo no YouTube, gente, tudo no YouTube. Foi até com a Pri Leite. Eu peguei um vídeo dela de yoga para principiante, iniciante, no caso. Eu lembro até hoje, eu tava indo com aquela depressão ainda, né? Enfim, foi horrível fazer yoga. Porque é um peso, né? Porque quem tem depressão, quem já teve, sabe como é que é. É um peso desgramado, assim, dentro da gente. Parece que o nosso corpo pesa toneladas de cimento, né? Coisa horrível. Por mais que a gente tenta fazer alguma coisa, aquele peso, aquele peso. E eu fui tentar fazer yoga, mesmo sendo bem leve, bem simples. Parecia que eu tava realmente fazendo uma coisa muito puxada, muito puxada. Mas aquilo é toda uma energia densa, né? Dos nossos pensamentos negativos. O pensamento negativo, ele pesa o nosso espírito, né? Nosso corpo. Fica pesado. Então, essa falta de força nada mais é que o pensamento negativo. Te massacrando ali. Então, eu fui enfrentando tudo isso. Fui enfrentando e pedindo força a Deus. E foi aí que foi diferencial também. Além da minha decisão, eu pedi a Deus para me ajudar, porque sozinha não ia conseguir. Eu reconheci, tive a humildade de reconhecer que sozinha não ia conseguir. Eu precisaria da ajuda dele, da força dele. Porque realmente coisas assim, só com a força humana, você não consegue. Não consegue. A única coisa humana que a gente tem que fazer é tomar decisão. Usar o livre-arbítrio a seu favor. Eu tomei decisão, eu falei, não quero mais viver assim. Não quero fazer besteira com a minha vida. Não quero fazer coisas erradas com a minha vida, esse sofrimento. Aí, sim, ele pôde ajudar. Tomou a decisão, deu a permissão de Deus atuar na tua vida, ele vai fazer coisas extraordinárias. Então foi ele, essa força invisível, que me ajudou a sair do fundo do poço. Claro, tomei a minha decisão, como eu falei. Comecei a praticar exercícios, comecei a mudar a minha alimentação. Comecei a estudar a mim mesma, com autoconhecimento. Mesmo não pesquisando muita coisa no YouTube, brotava na minha frente. O vídeo assim é o que eu tava precisando no momento. No dia, às vezes, né? Às vezes eu tava com um pensamento estranho, assim, de tristeza, ou sei lá o quê. Ou de raiva. Sempre surgia algum vídeo relacionado ao que eu tava sentindo. Era uma coisa, assim, muito interessante. Sobrenatural mesmo, assim, sabe? Então, isso também ajudou muito na minha fé, porque eu achava que eu não tinha fé. Eu achava que não confiava em Deus, enfim, de certa forma, realmente não confiava. Então, essas coisas foram acontecendo pra fortalecer minha fé. Um pouquinho que eu tinha de fé foi fortificando, foi crescendo, né? Hoje sim eu tenho uma fé que antes eu era muito pequena, era fraco, né? Como falam aí, né? Mas essas coisas todas misteriosas ajudaram a fortalecer minha fé. Porque eu dei permissão a Deus de atuar na minha vida e eu fui fazendo a minha parte. Porque não adianta nada pedir a Deus para te socorrer, você lá, de braços cruzados, esperando um anjo cair do céu, vir te buscar, levar pelos braços. Essas coisas, infelizmente, não acontecem, isso é muito fantasioso. Então, assim, a gente tem que fazer nossa parte também. A gente tem que fazer nossa parte. Então, assim, essa força
existe já dentro de você. Ela já existe dentro de todo mundo. Basta você escolher acessar essa força ou não. E essa força pode ser chamada de vida, de Deus, de universo. Ela está dentro de todo mundo. É uma semente que está lá esperando ser germinada. E para ser germinada, ela tem que ter autorização. Eu autorizo que essa semente germine. Essa força nasce dentro de mim. Porque ela já está aí, só esperando a decisão tua. Então foi o que aconteceu comigo. Então, dentro desses 3 anos, eu recuperei minha fé, recuperei meu poder pessoal. Hoje eu faço coisa que eu nunca imaginei fazer. Né? Uma das coisas que eu tinha muito medo, muitas inseguranças, era em relação ao trabalho. Eu cheguei a trabalhar em 2016, 2015, né, por ali. Mas eu me achava tão assim, ó, a baixa autoestima era tão baixa, que eu falava assim, não sirvo para isso não. Abandonei o barco. Muitas das vezes que a pessoa perde muito trabalho, emprego, é por conta dessa insegurança. Ela não se acha importante. Ela não tem valor. Ela acredita que não tem valor. Ela passa nessa ilusão. Não tem valor nenhum. Vou abandonar esse trabalho, não serve para mim. Ou então ela se auto-sabota para fazer alguma coisa no trabalho para que ela seja demitida. E ela nem se dá conta. Então, assim, realmente a vida é o reflexo do nosso interior, né? Então, hoje eu tô trabalhando por conta própria. Coisa que eu nunca imaginei fazer na minha vida. Agora, em pouco mesmo, veio mais uma cliente me contratando. Acho que ela vai até pagar em dobro, né? Devido à situação dela lá, que ela vai precisar de mim, do meu serviço. Ela vai até me pagar em dobro. E vai ser um dinheiro bom, que eu tô precisando agora no momento tudo. Tipo assim, eu nunca imaginei. Nunca imaginei viver isso, sabe? Fora outras bênçãos que vai acontecendo, assim, né? Que a gente vai se transformando de verdade. E é uma coisa que eu desejo pra todo mundo, porque existe essa força dentro da gente. Existe, tá aí dentro. Por mais que você agora não tá sentindo, você tá sentindo esse peso da depressão, alguma coisa assim, vai passar, desde que você dê permissão a Deus atuar na tua vida. Ele só tá esperando a tua decisão, tua decisão, né? E o seu trabalho de fazer a tua parte. Que é o quê? Escolher sair disso. Não quero escolher sair disso. E começar a buscar meios, né? Indo no psicólogo, ver algum vídeo assim no YouTube que ajude no seu autoconhecimento, ver que faça sentido pra você, né? Porque não ficar taxando, não, isso aqui é certo, não, isso aqui tá errado, não, aquele lá falou besteira, não sei o quê. Mesmo que você não concorde, vamos guardar no bolsinho, quem sabe daqui a um ano isso aí faz sentido pra mim, sabe? Isso acontece direto, tá? Principalmente quem tá buscando autoconhecimento. Acontece muito. Hoje não faz sentido nenhum, é uma besteira que você tá falando, mas daqui a um ano, cara, bem que aquela pessoa falou ali tá fazendo sentido agora, né? Porque coisas mudam. Então, o ser humano tem que estar em evolução não só no físico, tem que estar em evolução na mente, no emocional também. Principalmente na mente. Tem que expandir, sair da caixinha, sabe? Não só aqui que tá certo, ficar naquela cabresto, igual o cavalo, assim, não olha pros lados, sabe? Não pode. A mente tem que estar em evolução e expansão, que é o quê? Quebrar barreiras. Que é a ilusão que eu tava falando aqui agora, que é a grande mentira, de que você é fraco. Você não é fraco, você não é aleijado, sabe? Você tem força, e ela tá aí dentro, essa força absoluta. É o fluxo da vida, ela tá aí, batendo no teu coração, sabe? Fazendo o sangue correr pelas tuas veias. É uma força invisível muito poderosa. Ela tá só esperando sua decisão, você sair desse fundo do poço e descobrir esse potencial gigantesco que existe dentro de você e se valorizar, se amar. Então é isso, foi assim que eu consegui recuperar meu poder pessoal. Confiando nessa força invisível, entregando a minha vida, assim nesse sentido, né? De que ele cuide de mim, me proteja dos meus pensamentos e fazendo a minha parte de me autocuidar com exercício, com alimentação, buscando, né, me autoconhecer e enfrentando minhas sombras. Né, que nada é fácil. Dói, mas extremamente necessário para você renascer. É como realmente um fênix. Renascer das cinzas. Vai aquele fogo queimando tudo, doendo muito. Tem aquela parte das cinzas que finalmente você sai daquela situação toda, né? Traumatizante, né? Entre aspas, mas que é muito necessário para renascer na vida. Foi o que aconteceu comigo. E foi uma mudança muito grande na minha vida, assim, reviravolta, sabe? E se deu certo comigo, né? Com certeza para você também vai dar certo. Basta tomar decisão. Usar seu livre-arbítrio a seu favor. Escolha uma decisão de não mais sofrer, mas sim de ser feliz. Você tem esse direito de ser feliz. Faça a sua parte de buscar e deixa o restante com a força invisível. Você tem, só falar. O Senhor, né, enfim, como você desejar falar com essa força. Só tenho essa permissão de atuar na minha vida. Me guie, que for melhor, me proteja dos meus próprios pensamentos. Me guie. Atue sobre a minha vida. E eu vou buscar a minha parte de fazer. Que é humanamente possível, que não me faça sofrer. E tudo bem, né? É isso, gente. Foi o que deu certo pra mim e espero que dê certo pra vocês também. Qualquer dúvida, põe nos comentários que eu vou responder o mais breve possível. Obrigado, beijo, até a próxima.